Amém? Convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês. Carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Filipenses 1, 9 ao 11. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a tua glória e louvor de Deus. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Carta aos Filipenses. E o tema da mensagem é um exemplo de intercessor, que é Paulo. Exemplo de intercessor, Paulo. A gente acabou de ler a palavra de Deus. E hoje, quando eu chegava aqui, eu já até fiquei rindo ali, porque a irmã Gi, do Gabriel, já pregou a palavra. E ela foi igual marceneiro bom de prego. Foi direto assim, e eu falei, caracas, que pressão. Então tem que andar rápido. Mas, irmã Gi, foi direto ao ponto e é isso mesmo, tá? Paulo é um exemplo de intercessor. E antes de entrar na palavra propriamente dita, né, eu queria entender um pouquinho, e eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o que é intercessão. E depois a gente começa de fato na pregação. Amém? Vamos lá, intercessão, essa palavra ela é tão comumente dita, né, no nosso meio, meu amigo, obrigado, no nosso meio como aquela pessoa que, quando alguém vai pedir oração, quando a gente passa por uma dificuldade, meu irmão, intercede por mim, ora por mim, e eu fui saber o que é a palavra, né, vamos para o conhecimento mais simples, mais teórico para a gente começar a entrar na palavra. Ok? Então, de uma forma geral, a intercessão é você fazer um ato em favor do outro, clamando pela misericórdia, direção, salvação, ou cura, ou transformação. Inclusive, a irmã Fran aqui, ela até já fez esse clamor aqui. Vai estar tudo bem, em nome de Jesus. Então, no significado teológico, interceder é exercer um ministério sacerdotal. Que legal, né? Eu não sabia, de fato, o que é isso. Interceder é um ministério sacerdotal e espiritual. Nós temos um intercessor supremo. Quem é? Jesus Cristo. Amém? Então, a palavra intercessão, ela vem do latim intercessio, formado por inter, que é entre, e cedere, que é ir, mover-se, né, ir encontro a alguém. Geralmente é duas partes, é eu intercedendo em favor de alguém para com Deus, levando a minha oração para Deus. Amém? Então a gente já sabe que o maior intercessor é Jesus, como está dito logo lá na palavra, quando a gente consegue ver essa referência bíblica em Romanos 8:34, que diz assim a palavra de Deus: Cristo, Jesus é quem morreu, está à direita de Deus e também intercede por nós. Logo, a gente também sabe que o Espírito Santo de Deus também é o nosso intercessor. A palavra de Deus fala aqui em Romanos 8:26, que ele fala: o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. A última pregação que o pastor Divaldo trouxe essa explanação, ele foi muito a fundo sobre esse processo do que o Espírito Santo é capaz de fazer por nós. E é aquilo que a gente ouve constantemente, que ele intercede por nós até nos gemidos inexprimíveis. E a gente também pode entender que nós, como crentes, também somos chamados para interceder. Na primeira carta escrita a Timóteo, versículo 2, no versículo 2, versículo 1, diz assim: exorto, pois que se façam súplicas, intercessões
por todos os homens. Então, de uma maneira geral, nós entendemos o que é intercessão e quais são os benefícios e o que a intercessão e o intercessor fez por nós e faz por nós. Mas a palavra de Deus, ela traz, eu li para vocês que foi a carta de Filipenses. A carta de Filipenses ela tem uma particularidade. E antes de entrar também, eu vou voltar um pouquinho no tempo. Talvez a gente, muitas das vezes, passa corrido no texto e esquece dos detalhes que o nosso pastor Divaldo sempre, o tempo todo, nos alerta que, de fato, ela é extremamente necessária. Até eu abrir um parênteses aqui, há 5 anos atrás eu fui desafiado a ler o livro de Efésios. Quantas vezes eu pudesse e conseguisse num determinado período de uma semana. E eu li uma leitura corrida, direto, correndo. E o engraçado é que todas as vezes que eu lia, todas as vezes tinha algo diferente. Essa é a palavra de Deus que se renova. Faz esse teste, ele é bem legal. O livro de Efésios, ele é bem curtinho, dá para fazer esse teste mais corrido assim. Amém? Filipenses, ele vem, essa carta foi direcionada a Filipos. Filipos foi uma província de Roma. E talvez a gente esquece dos detalhes. Então, essa carta foi direcionada a uma cidadezinha chamada Filipos. Filipos é uma cidadezinha de Macedônia. Essa cidade é aquela cidade descrita em Atos 16. Quando Paulo começa a falar que ele queria ir para outro lugar, só que foi direcionado pelo Espírito Santo para não ir. Logo, em sonho, ele ouviu uma voz de um homem que falava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo, ouvindo essa frase, essa visão, ele foi para Macedônia. E uma das cidades que ele visitou foi justamente Filipe. Filipe, ele encontrou uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. E logo ela foi convertida, foi transformada, toda a sua família. Passando isso, Paulo conhece uma pessoa, uma mulher, que tinha o espírito de adivinhação. E essa mulher ganhava muito lucro para os seus donos, vamos dizer assim. Aquelas pessoas que a exploravam, que a usavam. Só que essa mulher começava a falar o tempo todo para Paulo: olha, eles são servos do Deus Altíssimo. Até um ponto que Paulo falou: não dá mais. E ele direcionou ao espírito adivinhador: saia, acabou. E essa mulher, ela acaba perdendo aquele espírito adivinhador. Só que Paulo arruma uma briga, uma discórdia com os donos, porque perderam a sua fonte de renda, a sua fonte principal de lucro. Ele é levado à praça, condenado a algumas chibatadas, e ele chega, Paulo e Silas, que é onde a gente entra, a famosa frase, o famoso texto que a gente sempre ouve: Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas na prisão, mesmo diante de tantas chicotadas, mesmo diante de adversidades, mesmo diante de lutas, eles oravam, eles buscavam, eles intercediam e eles clamavam. A ponto de haver um tremor naquela terra, naquela cadeia, e todas as suas cadeias, todas as celas se abrirem. Logo, o carcereiro vê quando ele acorda, ele vê que está tudo aberto. E ele começa, a primeira ação dele foi se desesperar e pegar uma lança para se matar. Por quê? Porque ele saberia que ele era responsável direto por aqueles prisioneiros. Como ele imaginou que estava sendo, que todo mundo já tinha saído, ele falou: vou fazer logo meu trabalho, que vão fazer em mim, eu vou adiantar. Só que Paulo já chama, grita e fala: peraí, calma, tá todo mundo bem, tá todo mundo aqui, levando o carcereiro e toda a sua família a ser convertida. Esse é o contexto geral.
Esse é o contexto para a gente iniciar a pregação. A gente falou um pouquinho sobre o que é intercessão e a gente falou um pouquinho sobre Paulo, um exemplo de intercessor. Claro que o nosso maior exemplo é Cristo. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre Paulo. E a gente entra nessa conversa agora. Sobre o porquê dessa intercessão. Quais são os benefícios, o porquê que Cristo, o porquê que Paulo, o porquê que Rafael começou a falar dessa questão, né? Talvez a gente muitas das vezes passe muito despercebido e a gente não entende o contexto geral. Paulo, ele se apega de tal maneira a essa cidade, a Filipos, pela sua compaixão, pelo seu amor. Logo na frente fala que os filipenses ajudavam Paulo financeiramente nas suas cadeias, nas suas adversidades. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Paulo, esse exemplo. Por que ele se torna um exemplo para a gente? Porque ele é um intercessor maduro e eficaz. E de uma maneira geral, nós vamos tentar refletir um pouquinho sobre os padrões das nossas vidas, aquilo que a gente tem colocado como critério, como modelo de vida ideal para a gente. Então, esse é o objetivo principal da mensagem. Está ficando muito ruim aqui. Só eu que estou ouvindo muito alto aqui ou vocês estão... Baixa um pouquinho para mim. Vamos seguindo? Está muito alto aí. Tá tudo bem para vocês? Tá, então segue aqui. Pode deixar aqui, deixa comigo aqui tranquilo. Então nós vamos entrar agora com esse objetivo principal da mensagem, trazer o verdadeiro significado da intercessão para nós como crente, para nós como praticantes daquilo que a gente acredita, como uma oração que pode salvar vidas, que pode mudar situações. Não porque nós somos bons, mas porque nós estamos intercedendo em favor de alguém para aquele líder supremo que é Deus. Amém? Então, de uma maneira geral, a gente pode entender que em Filipenses, Paulo, ele não se limita às suas circunstâncias, às suas adversidades, mas ele entendia que aqueles irmãos de Filipenses, de Filipos, estavam em formação, estavam em transformações. Mesmo sabendo que Paulo estava preso, ele estava ali, com o coração junto a Filipenses, com Filipos, em Filipos. Faça um paralelo com talvez a gente não se encaixe perfeitamente em intercessão, mas algo que fica marcado no meu coração é o livro de Daniel. Daniel, mesmo em adversidades, mesmo em momentos ruins, ele estava orando. A Bíblia relata que aquele homem orava 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite. E isso já me fez trazer uma reflexão para mim. O que eu tenho feito? O que eu tenho feito para agradar ao meu Deus? O que eu tenho feito para falar que de fato eu acredito no meu Deus? O que eu tenho feito para me aproximar daquele que eu acredito como Salvador? Na quarta-feira foi ministrada uma palavra sobre os últimos dias, sobre aquilo que já está se cumprindo, a guerra no Oriente Médio. Foi ministrado e é algo que a gente precisa trazer para a gente. Como temos nos preparado? Como temos feito para a nossa vida, para a nossa casa? O Marlos, numa das últimas pregações, não lembro agora, não, foi no Encontro de Casais, ele falou: eu não preparo meus filhos para o mundo.
eu não preparo meus filhos, vou parafrasear, eu não preparo meus filhos para ficar no mundo, mas eu preparo meus filhos para enfrentar o mundo das adversidades. E eu acho que é isso, independente que a gente está vivendo nas adversidades, a gente tem que entender que nós vamos ter que andar, viver em paralelo. Não é porque eu estou no mundo que eu preciso praticar aquilo que o mundo traz. Amém? De uma forma geral, vamos para os tópicos, para aquilo que de fato eu vim fazer essa noite, para aquilo que de fato eu me propus trazer a informação e trazer as principais características de Paulo como sendo o intercessor. A primeira característica que eu destaco para vocês é que Paulo, ele agia sempre com amor, ele sempre buscava nas suas intercessões pedir um amor com profundidade espiritual. Voltando um pouquinho no versículo 9, diz assim a palavra de Deus: e também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. Esse é um dos exemplos de intercessão, uma intercessão eficaz. Paulo orava para que cada um dos irmãos de Filipos crescesse com o amor, com a profundidade espiritual. Paulo clamava não por um amor sentimental, mas com amor que cresce em profundidade, com amor que cresce em maturidade. Não é o fato de estarmos falando que amamos, que de fato há um amor. Palavras, ela muitas das vezes não reflete as ações. Mas Paulo sempre buscava isso. Nas suas intercessões, Paulo buscava e clamava a Deus para que o próprio Deus colocasse no coração de cada um dos filipenses um amor com profundidade, um amor maduro. O amor precisa de conhecimento. E além de conhecimento, uma experiência real com Deus e discernimento espiritual. Trago essa mensagem. Não é só um amor que Paulo tanto clamava. Não é um amor normal que tanto falamos. É um amor para com Deus, um amor com maturidade, um amor com entendimento, um amor capaz de trazer a revelação de que o próprio Cristo morreu para nós. Esse amor com discernimento espiritual, esse amor que traz realmente uma experiência com Deus. Essa era uma dos principais pontos e clamava todos os dias para que a gente pudesse praticar esse amor inteligente, bíblico e de fato prático. Inteligente, bíblico e prático, né? 1 Coríntios 13, 6, eu sei que vocês já sabem desse versículo de cor. Diz assim a palavra de Deus: o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor que tanto Paulo buscava nas suas intercessões é esse amor real que todos nós devemos buscar em Deus. Um amor inteligente, um amor realmente sincero e um amor que nos leva a estar perto dele. Amém? Então, esse é o primeiro ponto que eu trago como o porquê que Paulo é tão exemplo para a gente como exemplo de intercessor. Então, é porque ele trazia a sua intercessão e buscava sempre com amor, com profundidade espiritual. O segundo ponto que eu destaco é que Paulo, sempre nas suas intercessões, ele clamava por discernimento para escolhas excelentes. E por que para escolhas excelentes, né? O termo aprovar, que tanto Paulo fala, para que, logo no versículo 9, diz assim, para
para que aproveis as coisas excelentes. O termo aprovar é usado para testar e escolher o que é mais valioso. Então, aprovar o quê? Eu tenho algo bom e eu tenho algo excelente. Esse termo é utilizado nesse sentido, para que eu possa escolher o que é mais valioso. Paulo intercede para que os cristãos saibam distinguir o que é bom e o que é melhor. Saibam distinguir o que de fato estar com Cristo hoje na terra. Mas o que tem para vir ainda é muito melhor. Mais excelente daquilo que a gente pode imaginar. A Bíblia fala e nos relata que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Não basta fazer coisas certas, mas é preciso glorificar mais a Deus. É uma das frases que a gente sempre faz, eu costumo sempre fazer um paralelo entre o secular e o mundo que eu acredito. O mundo que eu acredito como certo, que é o que me faz estar aqui, que é o que me faz orar, que é o que me faz ler a Bíblia, que é o que me faz participar de uma reunião e de falar que eu sou cristão. É sempre fazer o paralelo. Nem tudo que é certo para o mundo é certo para com Deus. Nem tudo que vai acontecer no mundo nos faz pessoas que são ações que glorificam a Deus. Precisamos sempre estar conectados na palavra de Deus, para que de fato as nossas ações possam refletir o amor e a misericórdia de Deus para conosco. Nossas ações, o nosso dia a dia, a nossa maneira de falar deve sempre refletir sabedoria nas nossas decisões. Sabedoria naquilo que tanto fazemos, que tanto aplicamos, que tanto buscamos. E nos faz entender que devemos sempre escolher decisões que nos levam para o eterno. Decisões que nos levam para Deus. Precisamos entender que a nossa sabedoria, que decisões com sabedoria são excelentes. Romanos 12:2 diz assim a palavra de Deus: e não para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É essa oração que tanto Paulo clamava pelos filipenses. Paulo sempre clamava para que eles pudessem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o que você tem buscado, meu irmão? O que você tem tanto desejado? O que você tem tanto se apegado? O que te faz uma pessoa que se coloca diante de Deus? O que te faz uma pessoa diferenciada? O que te faz uma pessoa diferente daqueles que estão no mundo? São perguntas, muitas das vezes, que parecem duras, mas refletem, muitas das vezes, o nosso coração. As nossas decisões. Eu sempre falava com os meninos da juventude que não é o que a gente faz quando está todo mundo. É quando ninguém está vendo. Quando ninguém está vendo, como é que é você? Na sua casa, no seu local de trabalho, quando não tem um irmão. Como é que é você? Então, precisamos entender que Paulo, ele era foi considerado um exemplo de intercessor, porque ele sempre buscava e clamava a Deus para que ele trouxesse discernimentos para escolhas excelentes, as escolhas para cada um de nós. Que nós possamos tomar essas escolhas. As nossas escolhas estão baseadas naquilo que a gente
tanto clama, tanto busca. Antes de entrar no terceiro ponto, falando sobre escolhas, é o que nós precisamos sempre colocar nas nossas vidas. Quantos de nós queremos ser impulsivos, imediatistas, e não entendemos, e não clamamos, e não buscamos a presença e a direção correta de Deus? E muitas das vezes nós nos damos conta que nós deveríamos ter feito isso para escolher, para tomar a decisão excelente. Nós precisamos sempre clamar a Deus antes, para que Ele possa direcionar corretamente as nossas escolhas. Para que saia de nós esse desejo imediatista, esse desejo, muitas das vezes, que nos fazem tomar decisões impensadas. Muito se fala que os namorados, eles agem na paixão. Mas muitas das vezes, nós temos agido como os eternos apaixonados, tomando decisões erradas, para depois clamar àquele que pode nos ajudar. E sim, Ele é o advogado perfeito, só Ele pode mudar a nossa história. Mas que nós possamos mudar, com decisões e busca. Sempre costumo trazer algumas reflexões, e na minha semana que de fato geralmente acontece algo que me faz refletir. Igual a sua, Fran, tá vendo? Essa semana eu tenho 2 filhos totalmente diferentes, assim, completamente. Eles são bênção demais. Enquanto tem o Bernardo, que era mais tranquilo, tem o Henrique, que é mais agitado no sono e tal. Mas o Bernardo, ele sempre está naquela fase mais, os pais vão entender, aquelas fases mais de querer tomar suas decisões próprias, impor as suas vontades. E eu falei para ele, beleza, você fez. Ele pegou um brinquedinho lá e consertou e tá tudo bem. Corrigiu, tentou consertar errado. Depois que deu errado, ele veio me falar: pai, agora corrige para mim, faz isso para mim. Tá bom, fez certo. Mas não anula a sua primeira decisão, a sua primeira escolha errada. E o que eu quero falar isso para vocês? Eu falo a mesma coisa que eu falei para eles. Toda ação gera uma reação. Toda ação gera uma reação. O que nós estamos buscando para nós? Nós clamamos a Deus. Nós sabemos que Ele vai mudar a nossa história. Mas não impede de chegar a colheita para as nossas vidas. Amém? Vamos seguir. O terceiro ponto que eu escolhi aqui para descrever o porquê que Paulo é considerado esse exemplo de intercessor. É porque Paulo sempre buscava e clamava a Deus para que todos aqueles que estavam perto dele pudessem ter uma sinceridade e integridade até o fim. Qual é essa integridade? No versículo 10, logo no finalzinho, ele fala assim: e sejais sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Paulo clamava para cada um daqueles irmãos para que não se perdesse nada do que era bom. Para que sempre a integridade, a sinceridade estivesse no seu coração, na sua vida. E é o que nós devemos colocar dentro de nós: sinceridade e integridade. Para hoje, Rafael, também. Mas ser íntegro é até o fim. Ser íntegro independe do local, independe da situação. Integridade não tem
Ou você tem ou você não tem. Paulo buscava essa visão para que quando logo chegar no dia de Cristo, todos nós, todos aqueles filipenses pudessem estar preparados. Assim como eu creio que o pastor Cleiton e o pastor Divaldo sempre clamam para nós. Clamam por nós, para que nós pudéssemos, para que nós, de fato, tenhamos essa sinceridade e essa integridade no nosso agir, no nosso se comportar, no nosso falar. Esse é uma das coisas que Paulo sempre clamava. E a palavra sincero, ela diz em relação a ser transparente, sem hipocrisia. No grego, sinceramente, literalmente quer dizer sincera, que não esconda as rachaduras. O que você tem escondido, meu irmão? O que você tem feito que pode te afastar dos caminhos de Cristo? Muito se fala sobre pecados de estimação. Cuidado. Isso não é um alerta para você, para você. É um alerta primeiro para mim. Qual é o seu pecado de estimação? Quais as suas atitudes que têm te afastado de Deus? Que têm feito você voltar constantemente, se arrependendo e pedindo perdão a Cristo? Uma das coisas que a gente mais vê no mundo hoje são situações que a gente considera pessoas perfeitas, pessoas comprometidas, pessoas que têm o nome de pastor, que têm o nome de servo de Deus. E me dói algumas vezes ouvir situações desagradáveis. Esses dias eu já sabia de casos semelhantes, mas uma pessoa falou, mas a pastora, ela é excelente, mas ai de você se pisar no calo dela. Quem é você, meu irmão? Quem é você? Precisamos nos manter fiéis até o fim, sem máscaras, com a vida íntegra, com a vida perfeita, com a vida ilibada, sem ser e não ser. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: sejais conservados, íntegros e irrepreensíveis para a vinda do nosso Jesus Cristo. Sejais conservados, íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a oração que Paulo sempre fazia. E essa é a oração que nós precisamos colocar no nosso coração. De sempre buscar o melhor em Deus. Sempre buscar a direção correta, clara e perfeita de Deus. O mundo, ele tem uma particularidade que ele exige de você que você seja duas pessoas. Que você seja diferente, tal. Trago um exemplo mais claro. No mundo corporativo, há sempre vamos dizer assim, há sempre um problema maior para cargos de liderança. Até eu conversava com a gerente lá do serviço e eu falava, Grazi, para você é muito complicado mesmo, que tem cargo de direção e tal. E a gente conversando, e eu via uma pessoa falando, mas fulano de tal faz isso, mas quando é outro fulano de tal, não faz isso. Qual é essa comparação que você quer fazer, Rafael? O mundo secular, ele exige de nós posturas diferentes para pessoas diferentes. Ele exige de nós. Mas
Não quer dizer que nós devemos ceder. Ser pessoas conservadas na integridade, ser conservado e irrepreensível é você ser você, independente do local, independente da situação, independente da escolha. Seja você. Seja você. Porque o mundo vai nos julgar pelas nossas ações. Amém? Então, Paulo ele foi considerado, só lembrar aqui para vocês, Paulo foi considerado um exemplo de intercessor, porque ele sempre buscava e pedia para que cada um de nós, para que cada um dos filipenses, e também chega para cada um de nós, porque é um exemplo de oração, para que pudesse ter um amor com profundidade espiritual. Esse é o primeiro tópico. O segundo ponto que faz Paulo ser um exemplo de intercessor é que ele sempre clamava por discernimento para escolhas excelentes. E o terceiro exemplo que Paulo clamava e fez dele um exemplo de intercessor é que Paulo clamava por sinceridade e integridade até o fim. E para a gente finalizar, o quarto ponto que eu escolhi para trazer como exemplo de Paulo ser esse referência de intercessor, é porque Paulo clamava sempre pela justiça para a glória de Deus. Versículo 11 diz assim: cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo não ora por resultados externos, mas para frutos visíveis em Cristo. Quando Paulo fala de fruto da justiça, fala de ações justas, caráter transformado, obediência ao Evangelho. Esses frutos não vêm de esforço humano, mas por meio de Cristo. O fim de tudo, para a glória e honra de Deus. E diante disso tudo, a gente pode tirar algo que a gente pode colocar nas nossas vidas como prática. Que nós possamos ser crentes frutíferos. Não para que o nosso nome seja exaltado, mas para que o nome de Cristo seja exaltado. Buscar sempre gerar frutos para honrar e glorificar a Deus. E ela é uma balança tão legal que quando a gente vê pessoas íntegras, pessoas que buscam a santidade, buscam agradar a Deus, a sua vida já fala por si só. Ela não busca nenhum cargo, ela não busca nenhuma ser referência em nada, mas quando você olha para ele, é impossível você não ser referência. A pessoa não ser referência para você. Pessoas que clamam a Deus, pessoas que buscam a Deus, pessoas que se entregam a Deus, elas vão ser referências e vão colher os frutos já na terra. Imagine no céu. João 15, 5, diz assim: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. A gente já aprendeu, já está me cobrando para finalizar. Entendi. Tá bom. Estou acabando. João 15, 5 diz assim: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E diante disso tudo, Rafael, o que nós podemos levar para a nossa vida? O que você, Rafael, tem que colocar em prática na sua vida? Primeira coisa, eu preciso entender que Paulo foi um exemplo de intercessor. Colocar isso como prática na minha vida, como modelo de intercessão madura. E entender que a intercessão é uma prática de crente e deve ser colocada em prática.
Paulo, a gente pode fazer uma comparação que Paulo, ele buscou, ele fez um exemplo, ele se fez referência. Assim como Daniel. E o que a gente pode entender dessas vidas é que a gente não pode só olhar e clamar a Deus por frutos. Na verdade, a gente não pode clamar só por flores, né? A gente tem que olhar e clamar por frutos. Eu sempre brinco lá no serviço que quando tá um problema muito sério, eu falo, meu amigão, nem tudo são flores. Não ore só por flores. Ore por frutos, que há transformação. Que nós possamos entender que a intercessão é um elo entre a pessoa e o propósito de Deus. E a intercessão, ela é um ministério para cada um de nós. Amém? Fiquem de pé. Interceder como Paulo é amar como Cristo. Ore para cada um de nós. Ore pelos seus irmãos. Ore por mim, pela minha família. Ore por cada um de nós, aquelas pessoas que estão fora, que estão desapegadas e que estão feridas. Para que Deus venha entrar e trazer, moldar o coração. Colocar o amor de cada um delas, em cada uma delas. E para que elas possam ter sabedoria e gerar frutos. Sabe, a irmã Rose, ela é do exemplo do Ministério de Intercessão. E muitas das quartas-feiras que eu venho aqui, eu sempre escuto exemplos de oração, exemplos de fato houve a transformação, de fato Deus agiu em favor de alguém. Esse é o exemplo que nós podemos nos apegar, que a intercessão tem valor, que a intercessão pode mudar e transformar. Feche seus olhos, curve suas cabeças. Pai, nós clamamos a Ti, Deus. Que o Senhor venha tocar o nosso coração. Toca a nossa vida, Senhor, para que nós possamos ser moldados, ser mudados, ser transformados por Ti. Que nós possamos aprender que em Ti, Senhor, de fato há vitória. Há uma mudança de mente, há uma mudança de atitudes. Deus nos leva, Senhor, a interceder por cada um dos nossos irmãos. Nos leva, Senhor, a orar pela vida dos nossos irmãos, não somente quando eles estão doentes, não somente quando eles estão passando por dificuldades, mas que o Senhor venha nos levar, Senhor, a orar por cada um dos nossos irmãos, Senhor, no dia a dia, independente da situação. Que nós possamos, Senhor, clamar a Ti todos os dias com essa sabedoria que vem do Senhor. Que o Senhor nos ensina. E quando de fato, Senhor, faltar palavras nas nossas bocas, que o Teu Espírito venha levar o nosso sentimento para diante de Ti. Deus, transforma o nosso coração, transforma o nosso caráter, transforma, Senhor, a nossa vida. E que nós possamos, Senhor, cuidar daquelas pessoas que estão próximas e ao lado de cada um de nós. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Porque nós não temos forças. Se depender de nós, Senhor, nós vamos fraquejar. Se depender de nós, nós vamos falhar. Mas nós clamamos a Ti, que deve ser a nossa força. A Ti, que deve ser a nossa esperança. E a Ti, Senhor, que deve ser
a nossa melhor escolha todos os dias. Nos ajuda, nos protege, nos guarda, Senhor. Fala conosco, Deus. Deus, que cada irmão aqui possa ser tocado por Ti, possa ouvir a Tua voz. Senhor, que cada irmão que possa ser ministrado nas lives, nas transmissões, possa, Senhor, sentir a Tua presença. Porque é o Senhor que leva a Tua palavra, e é o Senhor que confirma a Tua palavra. E é o Senhor, Senhor. É o Senhor que faz mudança. É o Senhor que transforma. E é o Senhor que restaura. Cuida de nós, Senhor. E nos direciona. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus.